Empresa fabricante de steel frame no Brasil. Enquanto está salvando o vídeo, um breve histórico, o steel frame tem no Brasil desde 96, por aí, mais ou menos. As primeiras foi importado uma casa nos Estados Unidos, um kit de casa, e de 96 até meados de 2008, o steel frame era feito no Brasil, fabricando o perfil numa perfiladeira, cortando barras de 3 metros e geralmente na obra, até acho que o Alexandre acompanhou essa época talvez, né, no início. Então era um sistema feito para ser industrializado, feito de um modo artesanal, né? Seria equivalente a dizer assim, imagina hoje comprar uma esquadria, mandar para obra os perfis, barras de 6 metros, cortar lá os perfis de alumínio, pegar o alumínio, baguete, quanto é que ia custar uma esquadria, né? Então, o tema que eu vou abordar hoje, está liberado já, Rafael? É um pouco sobre a pré-fabricação do steel frame. Então a Emercon ajudou no Brasil, a gente se associou com uma empresa da Nova Zelândia e ajudou a trazer a tecnologia de fabricação automatizada de steel frame para o Brasil por volta de 2008. A empresa que o Alexandre trabalhava, ele era o arquiteto responsável lá, né? Foi uma das pioneiras na importação da marca no Brasil. E aí começou a se fabricar, a se juntar o CAD com o CAN, né? O CAD é o desenho, o CAN é o software que liga na máquina. Estou procurando. Agora eu vou passar aí, pode ser quando a conectar. Então a Emercon é uma empresa do Grupo Imeco, do Rio Grande do Sul. Eu tenho 38 anos no Grupo Imeco, são 5 empresas, a Emercon eu sou responsável, sou o fundador da Emercon. E nós já fizemos desde casas populares, postos de gasolina, escolas, telhados, escolas modulares no Rio Grande do Sul, teve até, foram feitas escolas primárias, creches, plantões de venda. E no Brasil nós fizemos mais ou menos, entre projeto, execução e fabricação, uns 600 mil metros quadrados de projetos em steel frame. Entre galpões, pavilhões, residências, escolas de esporte, postos de combustível, escolas, plantões de vendas, bancos, né? Tem uma sala de cofre de banco. A gente fez 2 agências em Brasília. Tem uma parede chamada Safety Wall, que ela resiste tiro de fuzil. É um perfil cara 15 centímetros, vai ter que voltar em pé. Uma placa de aço de 1,2 milímetros, eu vou ter que ficar mais perto aqui porque está desconectando. Pode ser aqui? Tá. Uma placa de aço de 1,2 milímetros, uma placa de gesso, uma placa de aço e uma placa de gesso. Resiste tiro de fuzil. O problema geralmente é a porta, não é a parede nesse caso, né? Usaram também em sala de cofre para relojaria em shoppings, por exemplo. Então, o porquê a pré-fabricação, né? Velocidade, qualidade, performance, valor, custo, segurança. Então, indústrias como aviões, como a Boeing, automóveis, né? Por exemplo, a própria Tesla, que é uma empresa hoje em destaque, navios, trens. Todas essas indústrias se beneficiaram da pré-fabricação nos últimos 40 anos. E se a gente olhar esse gráfico aqui, que é relativo aos Estados Unidos, nos últimos 40 anos, as outras indústrias mais do que dobraram a sua produtividade por homem nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, no Brasil deve ser até um número pior, eu não tenho o número, daqui a pouco tu como professor poderia pesquisar, senão seria interessante, ela caiu quase 30%. Por quê? Porque as mãos de obra vão ficando cada vez menos especializadas, com menos rendimento homem por metro quadrado, sendo feito em obra. E na pré-fabricação, o que aconteceu nas outras indústrias mais do que dobrou a produtividade. Um pouco do último slide que o Jonas apresentou é os graus de pré-fabricação. Então, eu posso entregar
Então muita gente confunde os sistemas como steel frame com o sistema pré-fabricado. Não tem nada a ver com pré-fabricado. Ele é um sistema estrutural e ele pode ser entregue na obra em diferentes graus de pré-fabricação. Posso entregar lá o palito, né, o perfil, o painel não revestido montado, o painel revestido em também graus diferentes, com esquadria, com elétrica, com hidráulica, e eu posso entregar no último estágio um módulo, né? E às vezes o cliente, às vezes como a gente fabricante, liga para o EMECOM querendo comprar os sistemas, ele não sabe em que grau de pré-fabricação ele quer comprar. E são preços diferentes, são resultados diferentes. Um exemplo prático, tá? Essa casa, por exemplo, pré-fabricada, ela tem mais ou menos 5.000 peças. E num grau intermediário de pré-fabricação, não é um grau máximo, eu vou levar para a obra apenas 50 partes. Tu imagina fazer na obra 5.000 movimentos ou fazer 50 movimentos? É por isso que o japonês faz fazer a casa em um dia. Né? Porque o grau de pré-fabricação ele pode ser intermediário. Então, por exemplo, aqui mostra duas partes em mola, algumas partes em painéis, algumas partes em porte, que eu consigo levar um grau de pré-fabricação intermediário e fazer essa obra num custo médio ponderado que vai caber no custo da obra. Então, no nosso processo de compra na EMECOM, a gente tem que explicar para o cliente que ele pode comprar o projeto, ele manda o projeto arquitetônico dele. A gente pode enviar ele embalado, um kit, pré-montado, revestido, modular e montado em obra. Então a gente diz, né, que o produto embalado é um produto simples, é um componente. Eu vou fazer um telhado, uma tesoura. Eu quero comprar um perfil de 90 milímetros. Esse perfil ele não tem uma característica de qual vão ele vai vencer. Tem uma característica da inércia dele, mas ele não tem uma característica física para um uso fácil de uma tabela. Então nós temos produtos e sistemas estruturais. Por exemplo, nós temos tesouras prontas, que ele vai escolher o vão, ele vai saber que o espaçamento de tal vão, e ele pode comprar um kit sem precisar fazer cálculo, por exemplo. Né? Ou uma laje. É muito comum no Brasil ter um sistema de pré-laje, de cota-tabela, que é um sistema em concreto similar a essa mesma ideia. É um componente do sistema estrutural. E solução de engenharia, que vai ser fachada, banheiro, o esqueleto do prédio, mais a fachada, mais o banheiro, mais o telhado. Né? Então, a construção no leste da construção brasileira. Né? Então a gente começa com modelagem, recebe o arquitetônico, começa com a modelagem 3D, vai fazer a engenharia, o cálculo de detalhamento, vou mostrar um filme agora, fabrica os componentes individuais que são pré-montados e levados para a obra. Junto com isso a gente vai aliar o serviço, né, de pré-fabricação, engenharia, o expertise e eventualmente a cadeia de suprimentos. Cadeia de suprimentos, qual revestimento vai usar, como é que faz a fachada, como é que faz para não rachar, qual que é essa junta. Tem selantes hoje de fachada que tem até 60 anos de garantia da PPG, por exemplo. Então o aço ele é laminado a quente na... O aço ele é laminado a quente na usina siderúrgica e ele é feito em bobinas de 6 a 15 toneladas. Depois ele é laminado a frio e ele é galvanizado na usina, ou seja, a proteção contra a ferrugem é feita por galvanização a quente na usina. O cliente usa o modelo arquitetônico, o render, e nós fazemos o cálculo 3D. Se vê as deformações e deflexões do material, porque às vezes a gente vai usar, qual o material da fachada? É cerâmica, uma deflexão, é tinta, outra deflexão, textura, porque às vezes a gente tem patologia na fachada, o aço não dá problema, mas dá patologia devido ao índice de deflexão que foi errado durante o cálculo. Né? Define-se o método de montagem e faz o projeto de fabricação, também 3D. Esse projeto ele é colocado no pendrive, vai via rede e vai para a fábrica, que vai fabricar painel a painel, perfil a perfil, em ordem de montagem. A gente faz um projeto também de montagem, que é o 2D, que o engenheiro fica batendo obra para executar a obra.
Então, ele define cada painel tem uma peça marcada, rastreabilidade 100%, e vai fabricando a casa, o projeto, a fachada em ordem de montagem. Os funcionários têm que seguir os encaixes que a máquina fez e colocar parafuso onde tem furo e não colocar onde não tem. Então ela facilita bastante a montagem, né? A peça está impressa com o nome do projeto, o tipo de aço, a data. Este projeto que nós fizemos em Porto Alegre foram 178 sótãos de casa, o terceiro pavimento de 178 casas. Então recebe a bobina, essa bobina tem 1,20 m, a gente corta ela na largura do perfil aberto. Esse perfil de 90 vai ter uma largura de 186, mais ou menos, milímetros. Faz o corte do revestimento escolhido pelo cliente, tem mais de 300 tipos de opções de sanduíche. Se coloca uma membrana líquida, nesse caso, a gente optou, que deixa sair umidade, mas não entra água. Coloca o revestimento final, que nesse caso o cliente optou por side vinil, poderia ser textura, pedra, qualquer tipo de revestimento. E nós criamos um pallet gigante, que a gente chama de skid, que carrega 100 metros de obra em 5 minutos no caminhão. Nós mandamos esse caso para Porto Alegre, como mandamos para São Paulo no caso da escola. E uma abordagem de montagem que a gente criou uma cama de pré-montagem na obra, que com cada posição eu fazia 6 casas. E todos os funcionários trabalhavam no chão. Na obra nós tínhamos 18 pessoas e montávamos uma casa a cada 2 dias, com 18 pessoas. E o içamento demorava 16 minutos a cada 2 dias. Então os 2 andares de baixo eram uma construção mista, era alvenaria estrutural, e o terceiro pavimento era laje estruturante pré-fabricado. O telhado não foi pré-fabricado porque a arquiteta não aceitou as juntas entre as telhas. A conta matemática que tu falou, por exemplo, essa obra era uma obra grande, o canteiro de obra, com engenheiros, técnicos de segurança, tudo custava 200 mil por mês para a incorporadora, soma dos salários e custos, né? O nosso sistema era R$1 milhão mais caro que a verba de projeto. Sendo R$1 milhão mais caro, 200 mil por mês, eles economizaram 9 meses de obra, 9 meses, vezes 200 mil, 1 milhão e 800. Eles ganharam 800 mil, gastaram 1 milhão a mais do que a verba. Isso aqui era a obra mais ou menos há 1 ano e meio atrás, antes da entrega. Porque o que importa é o custo total da obra, não é o custo de uma etapa da obra. Essa incorporadora, esse foi o segundo projeto deles, depois eu vou mostrar o primeiro. Nesses, eles optaram por pegar um pacote fabricado. A primeira obra que eles fizeram, que foi nós também que fabricamos, foram 178 casas inteiras, e eles decidiram fatiar cada etapa da obra. O frete com um, parafuso com outro, a montagem com não sei quem. Resumo da obra, só o OSB, que é a placa, foi feito todo um projeto de paginação, tudo muito bem feito o projeto, e foi dado para 5 equipes sair montando na obra, 5 equipes de steel frame. Eles ganhavam por produção, o material quem dava é a incorporadora. Deu 30% de desperdício no OSB, no steel frame. Na obra pré-fabricada, que eles aprenderam, ou seja, tentaram uma falsa economia, né, pegando uma mão de obra talvez não tão qualificada, na segunda obra, fecharam um pacote com preço fechado, definido, deu 3% de desperdício nesse material de revestimento. Então, são inúmeras opções de acabamento. Uma coisa que acho que o Jonas também abordou, que eu acho que foi um erro no Brasil, isso está mudando, foi quando vem um sistema como esse no Brasil, o pessoal quer vender como uma casa americana com cara de americana, mas o brasileiro quer com cara do Brasil, ele não quer com cara dos Estados Unidos. Ele quer com a cara que o arquiteto dele projetou para o sonho dele. Então, vender com a cara ou
vender com a visão do arquiteto, melhor dizendo, esse é o ideal. E o steel frame permite isso. Eu posso ter pedra na fachada, eu posso ter textura na fachada, eu posso ter vidro na fachada, eu posso ter granito na fachada, eu posso ter madeira na fachada, eu posso ter o que eu quiser na fachada. Então, o sistema estrutural não tem nada a ver com o sistema de acabamento. O que é muito comum é que muitas empresas não sabem como interligar esses sistemas. Então, aqui são alguns tipos de tipologias de paredes testadas, aprovadas, e aqui a gente botou mais ou menos em ordem de bom, melhor e ótimo. Bom, melhor e ótimo de quê, né? Está em vigor a norma de desempenho o que acontece? Diz que a construção de um país só vai evoluir quando a gente comprar uma casa igual se compra um carro. O que quer dizer isso, né? Ninguém compra uma BMW ou um Jack Motors e compara os dois porque os dois têm banco de couro e os dois têm painel de madeira e dizem que é a mesma coisa. Na construção civil é isso. Ah, acabamento em porcelanato. Veja só, esquadrias eu sei do que é. Só que o que importa mesmo é o desempenho desse carro. Qual é a economia desse carro? Qual é a durabilidade desse carro? Se eu bater, eu vou morrer ou vou sobreviver? Faz quantos quilômetros por litro faz esse carro? É confortável? Não é confortável? Então a gente compra um carro baseado no desempenho do carro. E a gente compra uma casa baseada no seu acabamento. Mas parece um absurdo dizer que comprar um carro baseado no acabamento não faz nenhum sentido, né? Então, que desempenhos são esses? É desempenho térmico, acústico, resistência ao fogo e resistência ao impacto. Então, o primeiro sistema lá é uma abreviação em inglês que é Sistema de Aplicação Direta, que é o que mais comum que se vê no steel frame no Brasil, que é uma membrana, né? Tem o steel frame, tem o isolamento dentro da parede, então tem uma membrana de vapor, uma placa cimentícia nesse caso, e tu tem um basic coat, uma textura por tudo. É o sistema mais simples do steel frame. No Brasil ainda fizeram um mais simples que esse, que tiraram a tela sobre tudo e botaram só nas juntas. Em nenhum outro país do mundo é tela sobre tudo, né? No Brasil é um sistema tropicalizado, eu gosto de dizer aqui, né? Mas é tupiquinizado, uma coisa assim, mais ou menos. Depois existe o DEFIS com revestimento cerâmico. Qual é o problema daquele sistema lá, só para entender, tá? É a ponte térmica. O que acontece? Quando a gente tira o copo da geladeira, está frio dentro do copo, está quente fora, tem umidade, as gotículas de água vão pelo copo, né? Quando eu vou fazer um hotel com aplicação direta e eu ligo o ar-condicionado, o perfil transmite calor ou frio, né? Então, se está frio dentro, as gotículas de água vão se acumular nos perfis, dia após dia, dia após dia. Aí a junta não tem nenhuma patologia na junta, nada. Passa-se 8 meses, um ano, eu vou conseguir ver onde estão todos os perfis, porque o pó acumula diferente, onde tem água não tem água. Então filma a fachada, não tem a ver com rachar a fachada. Então o sistema de aplicação direta é o sistema mais simples, geralmente indicado para onde não tem diferença grande de temperatura, do ambiente climatizado para um ambiente não climatizado. Tem o sistema com revestimento cerâmico, que diminui um pouco isso. Tem o sistema AFIS. O que é o sistema AFIS, tá? Naquele sistema lá, o isolamento é dentro da parede. Nesse sistema aqui, eu isolo por fora da parede. Vamos pensar uma esquadria, né? Se eu colocar uma janela oeste, que a gente está vendo o sol, e colocar um blackout dentro da esquadria, vai diminuir o calor, mas ele vai criar um certo calor entre a cortina e o vidro. E se eu botar um breeze por fora do vidro, vai ser mais eficiente ou vai ser menos eficiente? Vai ser muito mais eficiente. Então esse sistema aqui ele isola por fora, não por dentro. Aquele lá isola por dentro. E existe o AFIS também com placa cimentícia como substrato. O que acontece? Esses sistemas têm a placa de substrato, né, que é a primeira placa, pode ser uma placa de gesso com fibra de vidro, pode ser OSB e pode ser placa cimentícia com substrato. Geralmente são esses materiais para o AFIS. Aqui são outros sistemas também. E aí vai mudando os tipos de parede. Esse aqui são os tipos de painéis que nós fabricamos. Então, existe um painel de tijolo, a gente chama de tijolo, mas é cerâmica colada pré-fabricado. Esse painel aqui, na verdade, ele só pode ser feito no Brasil. A norma americana já não permite mais, porque não passa na norma energética primeiro.
A Stolso, aquela empresa que nós temos parceria, que é uma empresa que tem 198 anos, que criou o sistema, do qual a gente é licenciado. Cada país tem um desempenho mínimo. O Brasil tem um desempenho, está aqui, os Estados Unidos está aqui, o Japão está aqui, né? Então, aquele painel é possível fazer no Brasil ainda. Existe um painel que é um sistema de... tu tem uma placa de substrato e tu faz tipo um estuco, um concreto pré-fabricado de 2,5 cm com uma tela. Então, tem uma resistência a furacões e outros materiais. Tem o metálico, tem o painel clássico, que é o EIFS com uma textura por fora. O EIFS Premium, ele tem uma drenagem que acontece, se tiver alguma perfuração ao longo da obra, ele tem por onde sair a água dentro do painel. Tem o painel também com camada de concreto de 2 centímetros com isolamento térmico, e tem o primeiro painel com revestimento cerâmico com isolamento térmico. E nós fabricamos desde canteiros de obra de steel frame, que seria o primeiro caso lá, fechar com uma telha. Fazemos um canteiro de obra, vai ser... A estrutura é a mesma coisa, que muda o revestimento. E como o steel frame é um sistema estrutural e não um sistema de acabamento, o cálculo da casa do rico e do pobre é o mesmo, a norma é a mesma, o que muda são os seus acabamentos. Então, na época que uma casa é mais econômica, aí o aço não vai mudar. A questão da segurança do aço, por norma, é a mesma segurança. O que vai mudar é o desempenho dos materiais de acabamento. Aqui são outros sistemas de outro fabricante e assim vai. Então, existem inúmeros sistemas de acabamento. Então, tem estruturas de cobertura, kits de estrutura de casa de médio e alto padrão, kits de edifício, a gente também faz, galpões pré-fabricados, containers de obra, içável, desmontável, acoplável. Nós também temos kits para fazer plantões de venda ou lojas para aluguel, sistemas de armazenagem para colocar pallet, coloca até 2.000 kg por ponto. Perfil de steel frame drywall, sistemas de piso de laje sem escora, né? Hoje no concreto tem que durar 28 dias até entre lajes. Aqui no dia seguinte, após a concretagem, já pode trabalhar no andar inferior. Então, nós temos dentro dos painéis, na evolução do design, da construção, inúmeras opções de acabamento. Geralmente, cada pacote desses ali é um dia de obra. A gente separa a obra em painéis, se define o plano de ataque e se embala sendo cada pacote um dia de obra. O limite para transportar no Brasil 100 batedores no caminhão é 13,20 de largura por 12 de comprimento. 13,20 requer uma licença especial, mas a licença custa R$80. Mas acima de 13,20 ou acima de 12 pode adquirir um batedor. Então eu posso levar um painel com 4 andares de altura, num edifício de 4 pavimentos. Ou uma largura de 12 por 13,20, painéis em curva, côncavo, convexo. Aqui mostra os painéis novamente, que a gente mostrou antes. Aqui é um edifício residencial em painéis. Geralmente o arquiteto ele opta por fazer juntas falsas para simular a junta entre painéis. Então, aqui tem uma junta entre painéis e aqui tem uma junta falsa, né? Embaixo falso, que aí o arquiteto tira partido daquelas juntas para fazer parte da estética, né? Eu não sou arquiteto, mas o arquiteto que fez a minha casa, ele tinha um monte de compatibilizações, ele ia lá, aí ficava pensando no detalhe que não estava no projeto e dizia: Thiago, o mais importante na arquitetura é a intenção. Então ele queria mostrar a intenção do arquiteto, que nada foi por acaso. Então o arquiteto tem que mostrar a intenção dele, que nenhum detalhe está ali por acaso. Aqui nós temos soluções. Nessa obra em São Paulo foi um caso que a gente não tem difícil acesso para montar o painel. Então a gente leva o painel até a cobertura, né? Às vezes um canto do prédio tu não consegue montar com uma grua com guindaste. Então a gente leva até a cobertura e tu monta os fundos com guindaste aranha, que a gente vai mostrar aqui. É um guindaste que ele é pequeno, ele sobe até pela escada, ele tem esteiras e ele tem um braço que pega até 700 kg na ponta. Aqui é um edifício em aço, com um painel em steel frame e com revestimento cerâmico. Então ele pode ter no final acabamento de tijolo. Eu já visitei casas de steel frame que tinha acabamento cerâmico e o cliente me disse assim: uma casa popular,
sabe por que eu comprei essa casa? Porque ela é de tijolo. É isso aí. Esse aqui é um hotel em Ponta del Este também que nós fizemos. Aqui estão os painéis no chão. A grande vantagem de trabalhar com uma empresa que tem know-how, que tem 198 anos de história, que tem mais de 35 anos em painéis, é que nós não estamos criando nenhum detalhe. Teve até um cliente que a gente levou para os Estados Unidos para ver as obras, e ele queria ver obra antiga sem manutenção. Ele queria ver as patologias da obra. E a gente foi visitar os cassinos em Atlantic City. Né? Atlantic City era uma cidade, até o Donald Trump, não sei se vocês viram, quando se elegeu, tinha um cassino que quebrou, e estava lá há 20 anos sem manutenção. Tinha um outro prédio de 30 anos sem manutenção. E casualmente tinha uns prédios feitos pela Stoll com até 30 anos sem manutenção. E tu viu o prédio 30 anos sem pintar. E tu viu o prédio, ele estava lá escuro, meio opaco, mas o prédio com todas as juntas intactas, sem nenhuma patologia, sem nenhuma rachadura. Como é que fica um prédio no Brasil texturado 30 anos sem pintar? Não deve ficar na frente da praia ainda, é um detalhe importante, né? Então todos os detalhes, eles são testados há mais de 30 anos. Então, nas formas típicas de painel, nós temos o painel vertical. Ele geralmente é pendurado no último andar, ele pendura no último e ele escorrega nos demais. Ele tem horizontal e tem a fachada, o painel horizontal para pele de vidro, porque com a nova norma do incêndio, não pode mais ter pele de vidro inteira, né, por causa da língua de fogo que pode ir para os próximos andares. Então tem que ter uma mureta interna ou externa. A gente também fabrica essa mureta pré-fabricada para otimizar o tempo de obra. Aqui estão os painéis, por exemplo, cada dia de obra. E aqui mostra um pouquinho da fabricação do painel. Então, fabrica-se o esqueleto do painel, coloca-se o emplacamento, se coloca um tratamento na junta para evitar a entrada de água e se passa esse mesmo produto em toda a placa, inclusive nas laterais, que vai dar uma mesma aderência para o selante. Esse projeto vai para a máquina e ela começa a produzir painel em ordem de montagem, com as furações de elétrica e hidráulica, 100% parafusado, não vai solda. Vai se colocar então o emplacamento conforme o tipo de projeto. E na fábrica o painel vai tomando forma, vai sendo texturado, acabado, e feito controle de qualidade, e se monta um pacote de obra e se define conforme o plano de detalhe de obra. Um pallet inteiro daquele com 7 painéis deve pesar por volta de 4.000 quilos. Só para ter uma ideia. Então, pode-se fazer a superestrutura do prédio em concreto, armado, em aço pesado. Pode-se fazer parte do projeto em loco, em 90% de fábrica. Pode ser com esquadrias da fábrica ou não. Mais ou menos a montagem de cada painel ela é entre 20 e 40 minutos na obra. Então, uma equipe com 5 homens pode fazer até 500 metros quadrados por dia de fachada. Tem um centro de convenções em aço. Esse projeto aqui é um projeto um dos maiores que foram feitos em metragem quadrada. É um alojamento estudantil nos Estados Unidos. Foram feitos 18.000 metros de fachada, que foram 600 painéis montados em 11 semanas. 18.000 metros de fachada.
projeto total de 12 meses, para ter uma ideia. Esse projeto aqui nós fizemos em Canoas, no Rio Grande do Sul, foi o primeiro que eu comentei que a incorporadora optou por fatiar todo o projeto, então um fabricava o esqueleto, o outro vendia o parafuso, o outro vendia o frete. Foi uma obra, foi muito bem feita, porém o custo saiu do programado devido a esse fatiamento excessivo, né? Então foram 178 casas completas, sendo 70% das casas de 120 metros com 3 andares e 30% das casas com 2 andares e 80 metros quadrados. Esse aqui é o projeto de Porto Alegre, né, do sótão. Até nós ganhamos o prêmio de inovação do Sinduscom, com esse projeto no Rio Grande do Sul lá. Sobrados convencionais, com moto incorporadora. Esse aqui, pelo mundo, existem vários fabricantes como a gente, parte na mesma rede. Esse aqui é um fabricante na África, que ele fez 28 edifícios em 18 meses. O interessante desse projeto é que para fazer isso também aconteceu com a Mecon no Brasil, esses 28 edifícios tinham só 5 tipos de parede. Então a mão de obra aprendeu muito rápido como é que era para montar, memorizou o projeto. Um dos primeiros projetos que eu peguei foram 70 telhados, torres, 70 telhados para a roça incorporadora, quando a roça ainda estava... E eu tinha feito um preço de material e mão de obra que eu tinha que fazer em uma semana para ter resultado. O primeiro telhado, a equipe demorou 35 dias para montar, em 4 homens. E eu tinha mais 70 para fazer, eu cheguei a perder bastante dinheiro. O segundo demorou 2 semanas, a partir do terceiro eu estava fazendo em 3 dias e meio cada telhado. Então eu vi que a curva de aprendizado da repetição no steel frame ela faz uma diferença enorme na velocidade de montagem. Então o steel frame, quando tem repetição, as vantagens se multiplicam enormemente. Porque cada vez que a gente faz uma casa, por mais que o sistema pré-fabricado, pré-engenheirado, ela é um protótipo. Imagina fazer um carro, né? Se cada um de nós ligar para o nosso projetista, desenhar o meu carro dos sonhos, aí eu vou ligar para o fabricante das peças, entregar as peças do meu quintal, pedir para os artesãos ir na minha casa montar meu carro. Quanto custaria cada carro? É isso que custa cada casa no Brasil, né? Mais ou menos. Então as paredes podem ser totalmente com esquadrias, fechamentos. Essa aqui é uma parede especial que a gente usou em Porto Alegre. Aí era uma carreta rebaixada. Casas de alto padrão podem ser integrados materiais como madeira, uma laje plana, impermeabilizada, uma fachada inclinada com pedra, textura, a construção modular, como o Jonas comentou, o prédio mais alto, ele comentou até que eu visitei a fábrica nos Estados Unidos e a obra tem 32 andares pré-fabricado e ele já saiu da fábrica com cozinha, com geladeira e fogão, cada módulo. Para não mencionar os acabamentos que já estavam todos colocados, né? Então, banheiros pré-fabricados. O banheiro é uma questão lógica, porque assim, o banheiro é a parte mais cara da obra. Se a obra vai custar na média 2.000 metros, o banheiro vai custar 4, 5 mil metros quadrados. E aí, o canteiro de obras não é o melhor lugar do mundo para lidar com materiais caros, ainda mais em alta repetição. Então, a pré-fabricação do banheiro é algo que faz muito sentido para otimizar e não desperdiçar materiais caros. Nós temos também soluções para galpões industriais e comerciais para até 45 metros de vão livre em steel frame. Outra questão que é um paradigma no steel frame é Minha Casa Minha Vida, que é realmente um desafio, e eu até decidi pessoalmente, eu tenho um outro sócio que a gente decidiu fazer, a gente compra da Emecon, eu como pessoa física, e a gente investe em Minha Casa Minha Vida, porque assim, olha, quando a gente fala com o cliente, tá? E diz assim, ó, essa casa aqui, custo de construção dela, R$70 mil, da casa de alvenaria. A casa de steel frame, R$73 mil. Tu tá louco? R$3 mil a mais em cada casa? Né?
Aí ele tem lá uma equipe X, o valor X para investir, tem lá R$1 milhão para fazer. Ele vai ter um tombo por ano, certo? Ele vai dizer, mas eu estou ganhando aqui, ó, se eu vender ela por 140 mil, vou ganhar 20% ao ano. E está gastando 70 mil. Nessa aqui, talvez ele gaste 73 mil, em vez de ganhar 20% ao ano, ele ganha 40% ao ano. Então a gente entendeu que a abordagem com o cliente não é quanto custa, é quanto ele vai ganhar. Porque se falar quanto ele custa, ele fecha o ouvido. Se falar quanto ele vai... Uma vez eu fiz um curso como vender ideias, serviços e projetos. Quando tu vende um produto, o cliente pensa na cabeça quanto custa. Quando tu vende um serviço, ideia, projeto, tu tem que fazer ele pensar, o que eu estou ganhando com isso? Aí o ouvido, ele abre um pouquinho mais para uma margem de negociação maior. E se ele pode entender que até onde eu sei, até o dinheiro do Bill Gates do shakeado é limitado, de todo mundo é limitado, quanto mais giros der de investimento, é onde eu vou ter ganho, dentro de uma proporção X. Então o Frame permite isso. Então, para ter uma ideia, naqueles 2 pares lá em cima, a gente tem 4 casas. Bota-se no caminhão truque, primeiro dia de obra está aqui, um dia de obra. 8 dias de obra com 3 homens. 30 dias de obra com 3 homens, 4 casas. A gente demorou 1 mês para fazer as casas na obra, 4 meses para ter os documentos, 2 semanas para vender. É o Brasil, né? É a realidade. E sendo que uma das semanas que foi vendida as 4 casas era a guerra dos caminhoneiros. E até eu fico me perguntando por que essas casas venderam tão rápido, né? Elas não venderam porque são bonitinhas, é que ele vê aquela casa, está pagando 700, 600 reais de aluguel, vê essa casa ali pronta para entrar, sem entrada, 450 reais por mês, o pessoal se tirou para dentro, por isso que vendeu essa casa. É uma necessidade de moradia e é uma oportunidade de investimento e giro do dinheiro, né? Esse aqui é um pedaço da nossa fábrica, a gente tem um showroom, uma casa popular, a gente tem uma linha de... Existe um movimento mundial de micromoradias, se chama Tiny House. A gente tem um catálogo com Tiny Houses, que são mais ou menos 12 a 15 modelos de casa. Nós temos também microapartamentos, que a gente fez alguns protótipos, apartamentos com sala, cozinha e banheiro, e com 10 metros e meio quadrados e 6 metros e meio quadrados. E a única maneira de fazer isso funcionar é com o mobiliário adequado, né? Aqui estou fabricando as paredes para algum outro projeto de casas. Nós também temos uma solução que a gente criou para fazer a parte interna de lojas. Então, existem franquias, lancherias, que eles vão pegar uma loja no shopping, vão reformar e ter um espaço em branco. Então, o cliente nos entrega um espaço vazio. A gente sabe usar a medida máxima, né? E a gente criou um sistema, um kit, que ele já sai lá em cima com elétrica, com hidráulica, tem o banheiro pronto. E nós montamos, isso aqui é 3 dias de obra, e montamos uma loja de 90 metros nesse ponto com 5 dias. Então é uma solução muito importante para comércio, que vai abrir as portas antes e vai ganhar talvez 2 ou 3 meses de faturamento, né? Então, em franquias ou restaurantes, faz muito sentido esse tipo de solução. É uma solução para a parte interna da obra, montada, feita com a base do steel frame também. Essa obra que nós fizemos em Canoas, então, as 178 casas montadas inteiras em steel frame. Os 2 edifícios são em construção convencional e esse salão de festa aqui também foi feito em steel frame. Foram 545 metros, foi entregue decorado para o lançamento em 45 dias. Foi uma loucura para entregar, mas foi possível. Essas casas têm 80 metros e as demais casas têm 120 metros quadrados. Já era construído. Nós
criamos uma outra solução que vai mostrar agora, que são telhados de edifícios, também, por Minha Casa Minha Vida, que se monta no chão e se issa no quarto andar do edifício, que é a próxima cena que vai aparecer, ele com caixa d'água e telha. Esse telhado, então, antes ele demorava cerca de 60 dias para fazer cada um, era telhado de madeira, tinha que ter um profissional chamado telhadista, um profissional especializado, que hoje é um profissional difícil de achar, e é um cliente que fazia centenas desses edifícios e o telhado era a marca dele, e quando viu o telhado sabia que era daquela incorporadora. Então a gente criou um sistema que se montava numa baia, né? Aqui eram 22 edifícios, trabalhavam 3 homens lá montando telhado e seguidamente eles tinham que ajudar na alvenaria porque a gente tinha terminado o telhado e tinha que ajudar na alvenaria porque o telhado dava bem mais rápido que a parte da alvenaria estrutural, né? Nós temos também módulos completos, né? Que vai com elétrica, hidráulica. Isso aqui a gente estava fazendo ainda com os módulos para Shell, que era o posto de um aeroporto do Rio de Janeiro. O processo completo foi 6 a 7 semanas. Aqui vai mais ou menos passo a passo. A gente fez a modelagem 3D, se montou os módulos na ordem que eles iam ser levados para a obra, com a parte elétrica e hidráulica, suas devidas conexões, com vidro, com todas as texturas, todos os fechamentos, cerâmica que tinham em alguns lugares da edificação, se colocou no caminhão e nós fizemos na obra 2 semanas com 3 homens e 90 metros quadrados. Essa aqui é a obra de São Paulo, que o Jonas falou um pouquinho, que ele foi consultor e nós somos o executor da fachada. Então, lá na fábrica, produzindo cada painel, ele já saía texturado, se colocava o pacote no caminhão. Nós tínhamos, aqui tem as juntas estéticas, né, ou falsas, tinham detalhes um pouco mais difíceis de fazer na obra. A obra, só para ter uma ideia, ela teve quantas topografias? 4 topografias, né, Jonas? Eu acho. Quase 4 topografias, nenhuma fechou com a outra. Tá? Fizeram laser scan na obra, não fechou também, até que a gente foi conferindo ponto a ponto para ter as medidas finais do painel, porque era uma obra muito antiga, ela tinha numa parte dela 22 centímetros de desplumo, né, entre os primeiros andares e o último andar, e tinha muita dificuldade em saber qual que era esse ângulo quando mudava entre uma parte da edificação e a outra. Aqui estava ainda a parte de concreto, estava se revestindo ela. E aqui é uma foto que saiu na revista Veja mês passado, até é interessante depois, saiu uma matéria na Veja da Escola Ecos, tiraram uma foto de drone e essa aqui ela é inaugurada já. É foto, não é render. Até para ter uma ideia, essa escola, se não me engano, é 3 mil alunos, né? Se não me engano, essa escola. Mas com essa mensalidade, cada mês que eles perdiam de obra era 30 milhões de faturamento. Isso é a mensalidade. Então 10 mil vezes 3 mil alunos são 30 milhões de faturamento por mês, e por isso a importância do pré-fabricado, né? Perder cada mês de obra é 30 milhões de reais que eles estavam perdendo. Nós criamos também um sistema construtivo de edifícios que se pré-monta os painéis, são painéis estruturais já acabados. A gente pode usar sistemas de aplicação direta, já define todas as normas de cada um dos sistemas que tem no Brasil já.
já vem com a escada pronta, o banheiro pronto. Se eu tenho algum vão livre maior, a gente combina com aço estrutural também. A gente pode fazer ele com laje de steel deck ou concreto. Laje de steel deck é aquela telha forma perdida, né? O núcleo de escada pode ser de concreto ou estrutural ou feito de frame. Então, se premonta os painéis da mesma maneira que o colégio, só que esse painel ele é estrutural, ele vai receber a carga da laje. Pode-se concretar então o steel deck ou a laje pronta, né? Então, tu tem uma cara como essa aqui com mais ou menos 7, 8 dias de obra. Um edifício de 4, 5 andares, se for 2 apartamentos por andar, vai fazer mais ou menos com 5 homens em 30 dias. E se for mais ou menos uma planta H, talvez por volta de 45 dias. Aqui está o guindaste que eu comentei, ó, montando o fundo do prédio, onde não tinha acesso à grua. A gente colocou nessa obra de São Paulo uma grua de 50 metros de lança e não tinha acesso ao fundo da obra igual. Pode montar por dentro, com linha de vida, na cobertura. Essa aqui é a maneira que se monta então um sistema construtivo da Mecom para prédios multi-andar. Se a gente usar steel deck, a gente pode chegar até 9 andares, tipo, né? Tem que ser andar tipo. 12 andares tipo, e se usar laje de concreto pré-moldada, até 8 andares. Esses andares podem estar depois dos pilotis ou pódio de outro material, de aço pesado, que pode ser lojas, né? Não precisa de andaime por fora, as escadas já vêm prontas. Se coloca os banheiros, as placas que vão ser colocadas, porque cada andar está aberto por cima, né? Antes de cada etapa. Então tu consegue fazer um ciclo fechado de todos os caminhos críticos ao mesmo tempo. Prédios de 4, 5 andares se montam com caminhão muque, né? Tem caminhão muque hoje com 22 metros de braço e o prédio vai ter 12 metros de altura, né? Consegue uma liberdade de formas com steel frame também, mesmo que a planta tipo, e a fachada pode ser pré-fabricada ou o revestimento final pode ser colocado em obra, textura. Esse aqui é até um edifício real. Pode-se fazer então um pilotis ou um pódio em aço pesado, ou concreto, e a partir dali eu subi o andar tipo. Existem os parafusos para concreto, né? Para ancorar os painéis. Usa-se aprumadores, né? Nas paredes, para concretagem. E vai subindo andar a andar. Pode ser revestimento metálico da fachada também. E aqui é um vídeo real de uma montagem. Esse aqui tem 3 andares. Estados Unidos, tecnologia da Stoll também. Seria um painel, um Stoll panel estrutural nesse caso. Geralmente, cada equipe faz entre 10 a 20 painéis por dia, então se a gente contar quantos painéis tiveram no período de edificação, a gente vai saber a velocidade da obra, né? Todos esses vídeos estão no YouTube. Se você botar por Imecom no YouTube, estão todos os vídeos lá. Tem mais alguns, então são 12 vídeos, se não me engano. Aqui tem os andares de estacionamento e lojas, e a partir dali se sobe no pavimento tipo nessa tecnologia.
E aqui, para finalizar, é um projeto de um cliente que a gente está desenvolvendo, que é hoje esse edifício em 30 dias com 5 homens, né? Que vai ser um núcleo em concreto e as paredes com lajes fabricadas em concreto e os painéis em steel frame internos, interiores e exteriores, e a cobertura no nosso sistema também. Todos os sistemas de laje e junção de paredes também estão bem definidos já. É um pouquinho do que a Remecon tem para mostrar, foi um pouquinho longo o dia, mas são aplicações, nós temos no nosso site, tem no YouTube, fica os meus contatos, então a gente pode fornecer desde obras pré-fabricadas, perfis, kits, e ajudar vocês em qualquer tipo de projeto que vocês tenham interesse, desde casas pré-fabricadas, casas populares, casas de alto padrão, né? A Remecon é uma indústria que tem toda essa gama de possibilidades para industrializar o steel frame. Obrigado.